Olá, meus amores! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um mês de leitura. E sim, o mês do horror passou, não consegui cumprir tudo que eu tinha pra cumprir, mas a vida continua e vambora, né? Melhor que nada, pelo menos eu voltei a fazer vídeo por aqui. O vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas metas para o mês de novembro. Estou bem audaciosa, mas acho que dessa vez audaciosa com limites. Vai dar tudo certo, até porque eu já tô adiantada em algumas leituras. 2, no caso. Mas vai dar tudo certo, tá? E dessa vez as minhas viagens literárias vão ser para mundos diferentes, épocas diferentes e estilos literários bem diferentes. Então, pega a vinheta e vamos lá! Bom, primeira coisa, esse vídeo tá saindo na terça-feira, dia 7 de novembro, né? E ontem eu já anunciei pros inscritos do Clube Doutores Leitores quais serão as nossas próximas leituras do ano de 2024, né? Do primeiro semestre de 2024. Então, se você perdeu esse conteúdo, tem uma live aqui no próprio YouTube sobre iniciando, né, a abertura do Clube Doutores Leitores do mês de novembro e também falando pra vocês quais serão essas listas, tá? E se você não tiver afim de olhar todo aquele conteúdo, é só aguardar que daqui a pouco eu vou liberar tudo organizadinho no Instagram pra vocês não perderem nada de conteúdo aqui, tá? Só sei que todo mês a gente tem 3 leituras incríveis no clube e você não pode deixar de perder. Deixar de perder? Não, você não pode perder. Cada uma, gente, tá doido. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar a conversar com vocês sobre as leituras do clube, tá? Porque essas com certeza vão ser lidas, porque eu tenho que produzir o conteúdo pro pessoal que é assinante, tá bom? Então não posso deixar de comentar com vocês aqui. Bom, o primeiro livro que a gente vai ler em novembro, aliás, eu já comecei a ler, é o livro A Segunda Vida de Missy, da Beth Murray. Ela é uma autora britânica, esse livro foi publicado em 2020 e a gente tá no ano de livros, no mês, né, de livros contemporâneos do clube. Por isso que a gente tá lendo esse livro aqui, que tem uma publicação tão recente. As temáticas principais desse livro vão beirar ali a envelhecimento, segundas chances, solidão. A autora Beth Murray, ela tem uma escrita muito sensível, né? Na realidade, esse livro foi inspirado durante os passeios que ela dava no período de licença maternidade no parque, né? E ela via muitos corredores, pessoas que passeavam por com cachorros idosos e também crianças brincando. Então esse livro teve essa inspiração. E essa personagem principal aqui, Missy, ela tem 79 anos. E ela praticamente tem arrependimentos de tudo que ela deixou de viver. Ela é uma verdadeira cuidadora. Não uma cuidadora de idosos como vocês conhecem, ou uma enfermeira, né? A gente tá falando de uma cuidadora, daquela pessoa que abandonou tudo na vida para cuidar da família e dos filhos. E chega um momento que a casa tá vazia, não tem ninguém mais ali. E ela precisa conviver com um grande questionamento, né? E agora? Será que eu tô fazendo hora extra aqui na Terra? Será que existe alguma vida na terceira idade, na velhice, né? Então são temas bem interessantes que não são tão abordados por livros contemporâneos, apesar dela seguir aquela pegada de livros contemporâneos atuais, que é a análise psicológica do personagem, mostrando a vida dela, tentando justificar as ações e as consequências das coisas que ela tá vivendo no futuro de atos passados, né? Isso tá sendo bastante comum na literatura contemporânea, principalmente a nacional. Esse aqui não é nacional, é britânico, como eu já falei pra vocês. Porém, o tema do envelhecimento não é tão comum, ainda mais quando a gente fala sobre viver na velhice, né? Então, é uma delícia de leitura, super recomendo, e quando eu terminar, eu venho aqui trazer a resenha pra vocês, tá? Já a leitura extra do clube não tem nada de contemporâneo, né? A leitura extra vai ser dividida em 2 meses, então eu vou ler metade desse livro esse mês e a outra metade no mês que vem. E a gente tá falando do quê? A gente tá falando do primeiro volume dessa série incrível do Marcel Proust, que se chama Em Busca do Tempo Perdido. O primeiro volume se chama No Caminho de Swan. A gente vai dividir a leitura desse volume durante 2 meses, porque esse aqui não é um livro comum, tá? É algo que vai além do convencional. A escrita do Proust se assemelha um pouco a Fluxo de Consciência, mas não é Fluxo de Consciência. As frases são extensas, a gente precisa ter calma para enredar
na perspicácia e na beleza dessa história. Esse livro foi publicado pela primeira vez, a gente tá falando do primeiro livro, tá? Que é No Caminho de Swan, em 1913. Isso aqui é uma obra-prima da literatura francesa. A gente vai ter um livro extremamente introspectivo, que traz bastante reflexão, naquela pegada do livro Desassossego do Fernando Pessoa, só que com um estilo completamente diferente. Curiosamente, esse livro foi constantemente rejeitado por várias editoras antes de ser publicado, e hoje aí é considerado uma das grandes obras-primas da literatura mundial. Eu tenho essa edição aqui em um box da Nova Fronteira. Nesse livro aqui a gente tem os 2 primeiros volumes da série, que são os livros No Caminho de Swan e A Sombra das Moças em Flor. Mas na realidade essa série contém 7 volumes, tá? Então, tem muita coisa pela frente. Eu vou começar uma jornada. O primeiro volume eu vou ler com o clube. E a partir do segundo volume, quem quiser continuar comigo, a gente vai fazendo papiando, tudo por fora, tá? Porque senão a gente ia entrar numa empreitada aí de mais de 2 anos com o clube, então ia ficar muito pesado. Então eu dou o gás pra pessoa ficar com vontade de terminar de ler. É isso aí que é a ideia. Já no nosso desafio de novembro, que é aquele desafio que a gente faz sempre na última semana do mês, onde a gente lê um livro entre 5 até 7 dias para dar um gás nas leituras do mês. O livro escolhido foi A Filha Perdida, da Elena Ferrante. Essa autora italiana, cuja verdadeira identidade é um mistério, né? Esse livro foi publicado em 2006 e também se encaixa naquele gênero de ficção literária contemporânea. Aqui vai contar a história de uma mulher que se chama Leda, que já criou suas filhas, elas estão crescidas e elas decidem se mudar para morar com o pai no Canadá. E ela se vê ali perdida, bem parecida com a Segunda Vida de Missy, tentando encontrar um novo objetivo para sua vida. É um livro que vai trazer muitas reflexões sobre identidade e maternidade. Então é bem interessante, né, que a leitura principal e a leitura extra do mês sejam 2 contemporâneos que falem bastante sobre o que a mãe deixa de viver para ser cuidadora, para ser mãe, e como encarar a vida depois que os filhos forem embora de casa. Bem interessante essa temática. O mais legal, gente, é que essa obra, A Filha Perdida, ela foi adaptada para o cinema, tá? Então, depois de ler aí em 7 dias com o pessoal do clube, é um livro muito fininho, tem 167 páginas. A gente vai, com certeza, assistir o filme e eu trago um vídeo comentando tudo pra vocês, tá? Vou só ler aqui o verso pra vocês verem como é interessante. Aliviada depois de as filhas já crescidas se mudarem para o Canadá com o pai, Leda decide tirar férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias na praia, ela volta a atenção para uma grande família napolitana, barulhenta e grosseira, semelhante à sua própria família de origem, da qual conseguiu escapar aos 18 anos para estudar em Florença. Sentindo por eles uma mistura de repulsa e fascínio, Leda se identifica em especial com Nina, uma jovem mãe, e Helena, sua filha pequena, e se envolve cada vez mais com as duas e com o objeto de afeto da menina, uma boneca. Nina inicialmente parece ser a mãe perfeita e faz Leda se lembrar de si mesma quando jovem e cheia de expectativas. A aproximação das duas, porém, desencadeia em Leda uma enxurrada de lembranças da infância infeliz a segredos da vida adulta que ela nunca conseguiu revelar a ninguém. Então eu acho essa sinopse assim deliciosa, não dá nem pra explicar, né? É uma mãe com os filhos já criados que se vê tentando criar uma nova vida e acaba caindo nessa redoma, né, de encarar uma mãe nova com uma filha nova e assim encarar seus grandes problemas do passado. Então, estou curiosa. Agora, leituras minhas que serão individuais, que foram escolhidas a dedo dentro da minha biblioteca, que está cheia de livros por ler, né? Que eu preciso de vez em quando dar uma tirada dali. Então, eu vou comentar com vocês sobre um livro que eu já tinha começado a ler. E eu já li o primeiro capítulo e tô simplesmente fascinada. Eu parei realmente por questão de tempo. Foi um livro que veio na TEI Curadoria do mês 9 de setembro, tá? Que é o livro Oração para Desaparecer, da Socorro Alcioli. É o meu primeiro livro da Socorro Alcioli e já no primeiro capítulo ela já me arrebatou, tá? É um livro gostosíssimo de ler e já deixa a gente intrigada nas primeiras páginas. Esse é um livro contemporâneo bastante recente, ele foi publicado esse ano, em 2023, e vai ter uma narrativa bastante poética. Vou ler pra vocês o que fala aqui atrás para vocês conseguirem entender, porque na leitura do primeiro capítulo eu não sei de nada que tá acontecendo aqui ainda. Vamos lá. Uma mulher nua, sem cabelos nem memória, é retirada da terra na pequena cidade de Almofala, fronteira entre Portugal e Espanha. Os únicos traços de sua origem são o sotaque brasileiro e um colar de búzios, mas a impressão é de que as pessoas que a recebem aguardam há muito a sua chegada.
Nesse outro tempo, em um país estranho, ela conhece Jorge e o encontro entre os dois parece delinear um novo destino à sua frente. Ainda assim, ela precisará lidar com as imagens que, vez por outra, assombram sua mente. Lembranças pouco nítidas de um amor perdido e de pessoas de um lugar muito distante. Ao finalmente familiarizar-se com a realidade imposta, porém, a mulher é confrontada com uma verdade incontornável. É impossível seguir sem saber de onde veio. E o que a gente vai encontrar aqui? Uma autora nacional que vai falar bastante sobre fé, esperança e pequenos milagres da vida cotidiana. Porque vai puxar um pouquinho para a segunda vida de Missy. Os livros podem parecer que não tem nenhuma relação entre si, mas eles acabam se encontrando, né? Isso aqui é uma delícia da literatura. Então, Oração para Desaparecer da Socorro Alcioli está sendo muito bem falado pela crítica. Tem uma nota bastante boa da tag. Algumas críticas sem fundamento, mas isso eu vou conversar com vocês no vídeo que eu explicar, né? O que se passa aqui, o que é a leitura. É um livro bem fininho também, tem 205 páginas, então vai ser uma delícia, né? Então eu saí da Inglaterra para a França, passando pela Itália, Brasil, e agora vou chegar a 2 livros que eu vou concluir a leitura esse mês. O primeiro deles é Senhorita Austen, da Jill Harbini, mais uma vez uma autora britânica, né? Senhorita Austen é um livro de ficção histórica que vai adentrar um pouco mais na vida da Jane Austen, né? Só que aqui não vai ser focado, obviamente, na Jane Austen em si, e sim na irmã dela, Cassandra Austen. A autora vai contar pra gente, assim, como seria a vida da Jane Austen. Vai dar uma perspectiva da vida da Jane Austen pra gente, focada na vida da Cassandra, tá? Não da Jane. Nesse livro aqui, a Jane já morreu e a Cassandra se vê obrigada a preservar esse legado da irmã, enquanto tem que lidar aí com os próprios problemas, as próprias perdas, os próprios traumas. É um livro que vai falar bastante sobre luto. Tô bem interessada, tá, gente? Eu não conheço muito sobre a biografia da Jane Austen, apesar dela ser uma das minhas autoras favoritas, tá? Então eu tô bem curiosa. Eu nem sei falar pra vocês, por exemplo, se a Cassandra realmente existiu, tá? Como que o que esse livro tem de verdade? Eu sei que é uma ficção histórica, então tem mais de ficção do que realmente de história, né? Mas eu quero saber o quanto desse livro é real ou o quanto é uma história de ficção, para apenas dar uma contextualização na vida da Jane Austen pra gente. Como a gente leu esse mês que passou, Persuasão, eu achei que ia ser uma delicinha ler esse livro que fala um pouquinho mais da Jane Austen, tá? O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é uma obra da Pilar Quintana, uma escritora colombiana que tem feito bastante sucesso aí na crítica literária. Esse livro, A Cachorra, foi publicado em 2017. E aqui a gente vai acompanhar a vida da Damares, uma mulher que vive junto com seu marido numa cabana que fica na beira do Oceano Pacífico. Seu desejo profundo e absoluto de ser mãe e toda a dificuldade para engravidar acabam levando ela a adotar um cachorro, que ela vai cuidar, sério, com a mistura de amor e possessão muito doentia. Porém, a natureza selvagem, obviamente instintiva desse animal vai levar a algumas tragédias. Eu estou curiosa para ler. Deixa eu ler para vocês o que tem escrito aqui atrás, é bem pouquinho. A magia deste breve romance reside em sua capacidade de falar sobre muitas coisas, todas elas importantes, e ao mesmo tempo parece falar sobre algo totalmente diferente. E que coisas são essas? Violência, solidão, resiliência, crueldade. Quintana cria algo incrível com sua prosa desiludida, séria e poderosa. Juan Gabriel Vázquez. Um texto poderoso sobre uma mulher revoltada que não se rende completamente ao sofrimento. A maior façanha deste livro breve, porém intenso, é o retrato de uma violência sórdida prestes a explodir. Explodir não, explodir, de Le Monde. Bom, para quem já me acompanha há mais tempo aqui nesse canal, sabe que eu faço metas bastante audaciosas, né, pro mês. Porém, esses meses que eu fiquei afastada do YouTube, eu consegui ler bastante, tá? Eu melhorei bastante meu ritmo de leituras, então eu tô fazendo essa proposta aqui totalmente aceitável de leituras, né? Obviamente eu tenho algumas outras leituras que estão em andamento que eu não pretendo terminar esse mês. Eu tô lendo Jurassic Park no Kindle e algumas outras coisas que mais pra frente eu vou trazendo resenha pra vocês, mas sem tempo, sem meta pra ler.
E esse mês, como eu sei que Em Busca do Tempo Perdido, a primeira parte, vai me ocupar muito tempo, eu trouxe mais 3 leituras fininhas e não tão densas, né? Pra não atrapalhar o fluxo do clube e ainda assim eu conseguir ler algumas coisas diferentes. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e depois eu vou trazer algumas resenhas de livros que eu li esse mês, tá? Então, tem muita coisa boa vindo por aí e dessa vez vai. Eu acho. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!